Já que o Atlético Grau não nos dá conteúdo, César, o Grêmio nos dá conteúdo. Posso cagar uma tese aqui, desculpa o palavreado? Em defesa de um jogador no futebol brasileiro? Em defesa de do jogador do futebol. Eu ia dizer, se fosse o Grêmio, tudo bem, porque o assunto é o jogo do Grêmio. O Edenilson fez uma grande burrada na vida dele que foi ter ido pro Grêmio. Beleza, mas hoje o Claudião disse que foi uma maldade que fizeram na década de 70 no final. Disse pra gente no timeline falando sobre Manga, da proibição que Inter e Grêmio criaram entre eles mesmos de um jogador jogar num ou no outro. O que caiu nos anos 80 porque o Bonamigo e o Luiz Carlos Martins foram pro Internacional, direto, né? E o Manga saiu, passou por 2 ou 3 clubes e depois veio pro Grêmio, né? Enfim, dito isso, foi a resposta porque o Claudião falou assim, o jogador de futebol tem que botar comida na casa dele. Exato. Então não pode ser impedido de treinar. Dito isso, entendi. Agora na parte cósmica do futebol, eu odeio o Edenilson. Certo? Primeiro porque ele estava 30 centímetros à frente, podia dar uma esperadinha, né? E depois ele foi pro Grêmio. Menos de 30 centímetros. Dito isso, ele é o jogador brasileiro mais mal escalado por treinadores na história. Portanto, é o mais inocente de todos. Sempre coloca o Edenilson no lugar que ele não deveria estar. É exatamente. E obviamente ele, como um profissional, aceita isso. Agora ele aceitou a função de 10. Eu dei as Grêmio. Mas o Odair usava ele de uma forma correta. Talvez seja o melhor momento dele, né? Mas o Cudê é lateral direito. Bom, o Cudê botou ele na seleção. Mas sabe como é que ele jogava na seleção, né? De segundo volante, que é o que ele é na vida. O Tite levou ele pra seleção pra ser uma alternativa, não. Lateral direito. Casemiro. Sim, mas ele entrou algumas vezes por dentro. De 5, ele jogou na seleção de 5. Isso, é verdade, assim, é verdade. Com que ele entrava no segundo tempo. Léo, quando você traz essa informação, você está automaticamente, sem usar as mesmas palavras, dizendo que o Tite levava o Edenilson para cumprir prioritariamente funções defensivas, como é um primeiro volante. E o Internacional cometeu o crasso erro, e o Grêmio repete agora, de tentar transformar o Edenilson do que ele não pode ser, que é um protagonista técnico do time. Ele é inocente. O grande momento dele no Inter foram 2 momentos. Primeiro com o Odair no 4-1-4-1 jogando. Ele era o Paulinho do Inter. Pegando o Paulinho da seleção, Paulinho do Inter. Ele era o interno, que o Quinteiro chama de interno. Joga com volante, uma linha de 4, ele é o cara por dentro. E depois o Eduardo Cudê no 4-1-3-2, ele joga na linha de 3 pela direita. Não é o cara que dá, porque quem dava amplitude, quem fazia o corredor eram os laterais do Inter. E ele vinha mais pra dentro. Ali foi o momento bom dele que ele chegou à seleção. Ele não pode ser o meia central. Eu só tô citando ele, César, porque ele virou uma espécie de simbologia dessa má fase do Grêmio. Né? Junto com o Pavon, de uma maneira. Veja que nós cometemos. Tira ele. Nós cometemos algumas. Para mim, jogador de futebol joga o que ele joga e não o que a gente gostaria que ele jogasse. Partindo dessa premissa. Tirando o Robert Renan. Não, partindo dessa premissa. Quando os caras fardam com a camisa do Grêmio do Inter aqui, quando eles chegam, eles são muito melhores do que eles são na nossa análise. Sempre que a gente analisa, a gente coloca um grauzinho de esperança maior. Atlético Grau. Quando eles botam o pé aqui. Sempre. Sempre botam. O que eu quero dizer com isso? Sabe por que o Edenilson sempre foi escalado no lugar errado? Sabe por que o Edenilson vira protagonista quando não é? Porque os times que ele joga não são bons. Ou porque o Edenilson quando ele foi do Corinthians, e o Corinthians tinha um bom time, a gente não discutiu o Edenilson. O Edenilson era banco. Tinha um espetacular time de futebol, né? O Paulinho era o titular de onde o Edenilson Ele foi alternativa na lateral direita. Eu gosto de criar dentro da minha análise do jogo, e principalmente quando eu analiso times já consolidados, assim, com grupos consolidados, tu analisa o teu melhor jogador em campo. A partir do teu melhor jogador em campo, tu sabe o tamanho do time que tu tem. É isso mesmo. O melhor jogador do Grêmio durante um monte de tempo foi o Vijaçante. Não vai ganhar de ninguém se o Vijaçante for o melhor jogador. Não é bom o jogador Vijaçante, cara. Mas o César não tá dizendo que não é. Eu não tô dizendo que é mal. Não, mas você entendeu. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Pega o teu time hoje, que tu acha que é o melhor time do... Oi, Gainha. O Vijaçante é operário. É operário. Não, mas aí que entra o que o César diz, é que ele não... padrão, né? Mas ele não pode ser o seu protagonista. Ele chega na área, tem qualidade pra marcar. Mas não é assim do time. Tu não vai ganhar campeonato com ele. Mas não é isso, é que ele tá... O futebol é um processo coletivo. Isso. Pegamos o Gamarra. O Gamarra, como não tinha um monte de amiguinhos que jogavam bem aqui perto dele, ele não foi campeão aqui. Isso. Na hora que botaram um monte de amiguinhos que jogavam bem dele lá no Corinthians, ele foi até campeão. Mas ninguém botou o Gamarra de centroavante, Potter. A questão é botar no lugar certo.
Não, tá, por isso que são duas coisas. Só pra dizer que 97. O Gamarra tem um título gaúcho. 97. Mas aí é a frase do próprio César. É que lá ele foi O bicampeão jogador brasileiro. joga o que joga. O Edenilson, o que falta, o Vilhaçante joga isso, o Operário padrão. Mas falta um jogador melhor do que ele para ser o grande protagonista. É que joga que eu discordo da frase. O jogador não joga o que joga. O jogador joga o que joga quando bem escalado. Quando mal escalado, não joga o que joga. Time estruturado joga o Rogel. Jogador não joga. Vocês vai jogar o Rogel, tá? Vão pagar pelo Rogel. Pode apostar que ali na frente vão pagar. Cobra. Jogador ruim sempre cobra a conta. Não tem. Mas o Vilhaçante não é ruim. Não tô dizendo que o Vilhaçante. Eu peguei, é que o meu raciocínio. O meu raciocínio tava no outro. Grêmio, mas ele é o que eu quero dizer é o seguinte: bom jogador. Teu time, tá, Potter? Tu que não tá concordando comigo hoje, incrivelmente, tá? Eu digo o seguinte: tira o Alan Patrick, tira o Valência e tira o Vitão. Quem é o protagonista? Tira o Patrick, tira o Alan Valência, tira o Vitão, o protagonista é o Fernando. É o Fernando. Posso te dizer hoje? Não ganha da maioria dos times. Mas tu não tirar ganha. 3 titulares do Flamengo, mas o Flamengo jogou contra o Inter, o Flamengo empatou com o Inter. Não é tirar. Não, eu quero dizer. Não, o contrário. É que tu, quando tu parte. 30% do titular perde, não, é que quando tu parte de jogadores fora da média, tu concorda comigo que tu não substitui o Alan Patrick?